O único modo que nós temos de falar com Deus é através da oração, querido. Não existe outro modo. O único modo verdadeiro e que é bíblico e que Jesus nos ensinou também a falar com Deus é com a oração. Foi assim durante séculos, durante milênios. Então, querido, você vê que é um tema muito importante. Deixa eu arrumar aqui o meu tablet para mim poder ver as perguntas se tiverem. Só um minutinho, pessoal. Então, vocês veem que é um tema muito importante, o tema oração. Agora, é muito interessante, queridos, que Jesus foi um homem de oração, querido. Jesus passava horas orando. Jesus orava muitas vezes com os seus discípulos e muitas vezes Jesus orava também sozinho. E uma vez Jesus estava orando e os seus discípulos estavam ouvindo Jesus orar. Olha que interessante. Os discípulos ouvindo Jesus orar e eles acharam aquela oração de Jesus incrível. E eles falaram, poxa vida, mas como ele ora? E aí, queridos, o que acontece? Naquele momento que eles veem Jesus orando, quando Jesus se apresenta a eles, eles fazem uma pergunta a Jesus. E os discípulos fizeram a seguinte pergunta para Jesus. Isso está em Lucas capítulo 11, verso de número 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também ensinou João aos seus discípulos. Olha que interessante. Olha o que eles pedem para Jesus. Eles veem então Jesus orando. Jesus estava orando. Quando Jesus se apresenta a eles, eles falam, Senhor, ensina-nos a orar, porque nós também vimos João ensinando os seus discípulos a orar. Então nos ensina a orar. E aí, querido, que oração Jesus ensinou para os discípulos? Qual foi a oração que Jesus ensinou para os discípulos? Está em Lucas 11, de 2 a 4. Irmãos, Lucas 11, Lucas ele resume a oração modelo que nós chamamos de Pai Nosso. Amém, queridos? Então Lucas agora ele pega a oração modelo, Mateus escreve a oração completa. Mas nós pegamos aqui o texto em Lucas. E olha só o que Jesus ensina para os discípulos. Então ele, Jesus, os ensinou. Estou em Lucas 11, verso 2. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Verso 3. O pão nosso cotidiano, dai-nos de dia em dia. Verso 4. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Amém, queridos? Então, qual foi a oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração modelo. Entenda isso, querido. Por que o Pai Nosso é uma oração modelo? Irmão, se você quiser perguntar alguma coisa, eu estou com o tablet aqui e a gente vai conversando, tá bom? Por que é uma oração modelo? Porque na oração do Pai Nosso existem os elementos necessários para que uma oração seja atendida. Tá entendendo? Existem elementos na oração do Pai Nosso que toda oração precisa ter. Por exemplo, ele começa dizendo assim, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. Então, preste atenção, toda vez que eu orar, eu preciso elevar o nome de Deus. Eu preciso exaltar o Deus Todo-Poderoso. Então, toda oração que eu vou iniciar, Pai, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é grande e poderoso. Então, toda oração, preste atenção, na oração modelo, o Senhor nos ensina, toda a oração, eu preciso exaltar o nome de Deus.
Segunda coisa que ele fala aqui, ó. Venha o teu reino. A nossa oração também precisa conter elementos de adoração ao reino de Deus. Nós precisamos desejar o reino de Deus em nós. Nós precisamos falar, Senhor, que o teu reino habite em mim. Me ensina a cada dia. Tá entendendo, queridos? Amém? O que mais tem aqui? Olha, ele diz assim, ó. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Olha só, na nossa oração entra o momento de petições. Então nós elevamos o nome de Deus, pedimos para que o reino habite em nós, e agora nós entramos no momento da oração, o momento da petição. E a primeira petição que existe numa oração, olha que interessante isso. Ele fala assim, ó, o pão nosso que cada dia dai-nos hoje. Por que hoje, querido? Porque o Senhor está falando para você, olha, eu vou satisfazer os seus desejos, as suas necessidades todos os dias. Você é dependente de mim todo dia. Amém, irmão? Então na sua oração não se esqueça de se lembrar, olha, Senhor, eu dependo de ti até para comer todo dia. Então, o pão nosso, cada dia nos dá hoje, porque amanhã o Senhor há de preparar. Amém, irmãos? Estão entendendo? Vai dando um amém aí para mim saber que você está entendendo. E aí, olha o que ele fala também na nossa oração. O que precisa conter na nossa oração? Perdoa os nossos pecados. Então, a nossa oração precisa ter um elemento, pedir perdão a Deus. Toda oração, eu preciso me ajoelhar ou em pé, aonde você estiver, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Por quê, querido? Porque todo dia nós pecamos, irmão. Amém? Todo dia nós pecamos. Então, todo dia na nossa oração, Senhor, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou quem nos deve. Então, olha só, olha o elemento que nós precisamos ter. Eu preciso pedir perdão pelos meus pecados e pedir para que Deus me ajude a perdoar as outras pessoas. Olha o que a oração modelo nos ensina, irmãos. Amém, queridos? Robson Rodrigues, amém. Então, a sua oração não pode ser uma oração mecânica, que todo dia você faz igual. Não, as suas orações então precisam ter engrandecer o nome de Deus, que é, olha lá, santificado. Orar pelo que o reino habite em nós. Pedir, vem as nossas petições. Depois vem o nosso pedir perdão. Depois vem que a gente possa também aprender a perdoar. Não é isso? E não nos deixes cair em tentação. E clamar ao Senhor para que venha nos proteger, para que venha nos livrar de toda a tentação, irmãos. Então a oração modelo, a oração do Pai Nosso, querido, ela foi ensinada aos discípulos como um modelo. Quais os elementos que a sua e a minha oração precisam ter? Amém, irmão? Se você aprendeu até agora aí, dá um amém aí enquanto eu vou beber uma água aqui. Amém? Aline, amém. André colocou amém. Então você entendeu o que precisa ter na sua oração. Tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Se tiver, coloca aí que eu estou aqui para responder. Amém? Agora, olha só, irmão. Que tipo de oração Jesus ensinou no Sermão do Monte? Então também a gente precisa saber uma coisa, querido. Que existe dois tipos de oração. Preste atenção. A oração coletiva, por exemplo, eu estou na igreja, né? Eu estou lá e aí nós terminamos o culto e nós vamos todo mundo orar. Essa é uma oração coletiva. Nós estamos com várias pessoas orando. E também existe a oração individual. Mas olha o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Olha só, Mateus capítulo de número 6, versos 5 e 6, diz assim, ó. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em
pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Verso de número 6, olha só. Tu, porém, quando orares, estamos falando de oração, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai, quem vem em secreto, te recompensará. Amém, irmãos? Olha só o que Jesus está ensinando no Sermão do Monte. Que você então tem a oração coletiva, que eu falei, e você tem a oração individual. E como que deve ser a oração individual, querido? Você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar ao Senhor. Porque Ele está em secreto e Ele vai ouvir a sua voz. Amém, irmãos? Aí muitas pessoas me perguntam assim, querido. Pastor, mas tem pessoas que falam que nós devemos ir no monte, que devemos estar lá orando, clamando, porque no monte é diferente. Irmãos, não tem problema nenhum ir ao monte. Amém? A pessoa, o que é um monte, irmão? Por que Jesus ia várias vezes ao monte orar? Se você ler todos os contextos, quando Jesus ia ao monte orar, é porque ele sempre estava cheio de gente ao redor. E ele queria um lugar tranquilo para orar. Então ele subia aos montes. E ali ele orava. Então, se você quer ter um lugar tranquilo e você vai ao monte, porque você está ali em paz, não tem barulho, não tem nada, sem problema nenhum. Mas isso não significa que a oração no monte é mais valiosa do que a oração no teu quarto. Porque o que vale na oração, irmão, é o quebrantar do coração. É conversar com Deus. É colocar os elementos que nós lemos em ação. Pedir perdão, pedir para que nós possamos saber perdoar, engrandecer o nome de Deus. Pedir para Deus que Ele continue dando sustento em nossa casa. Você está entendendo? Pedir que o reino de Deus verdadeiramente habite em nós. Então, se a pessoa gosta de ir ao monte, amém, não tem problema nenhum. Quer chamar mais um ou dois, porque querem fazer um momento de oração, amém, queridos, porque lá é um lugar mais tranquilo, amém. Mas isso não diferencia a oração de quem faz no seu quarto. E você, querido, pode orar em qualquer lugar. Em qualquer lugar você pode orar. Você pode perguntar para mim, mas eu preciso orar de olho fechado, de olho aberto, de joelhos ou sentado? Depende da ocasião. Por exemplo, eu estou no meu trabalho e eu estou numa sala de reuniões ali e tal, e tem mais pessoas trabalhando comigo. Eu não vou me ajoelhar naquele lugar porque não é propício para isso. Mas eu posso muito bem, até de olho aberto, elevar o meu pensamento a Deus e ali eu estar orando. Amém, queridos? Então tudo tem o seu propósito. Se você faz um culto, por exemplo, na nossa igreja nós temos às terças-feiras um círculo de oração das 8 da manhã. Lá é oração de joelho meia hora. Então tem um propósito de joelhos meia hora ali prostrados. Amém? Então tudo depende da ocasião. Amém, irmãos? Tá gostando? Tá entendendo? Fala comigo aí. Tem alguma pergunta? Amém, queridos? Olha o que diz o verso de número 7. E orando, agora preste atenção, irmão. E orando, não usei de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que vocês peçam. Então, querido, aqui tem um jeito que o Senhor está falando, ó. Jesus falando, irmão, não é o vando, hein, ó. E orando, não useis de vãs repetições. Queridos, a gente precisa entender que alguns irmãos que podem estar nos assistindo de algumas outras denominações, às vezes eles têm alguns tipos de orações que são repetitivas, né?
por exemplo, não estou criticando, irmão, estou ensinando o que a palavra está nos mostrando, tá? Amém? Então muitos colocam, mas você tem que rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Mas Jesus nos ensinando a orar, ele disse, olha, não useis de vãs repetições. Por quê, querido? Porque orar não é eu ficar recitando um verso. Orar é eu conversar com um amigo. E no caso de Deus, orar é se abrir para o meu Pai. É se abrir para o meu melhor amigo. Então, imagine se eu ficar só, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu. O que vai acontecer, irmão? Jesus vai ficar esperando. E a gente, irmãos, a gente vai ver aqui que nós precisamos também orar a Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? Maria Gorete, amém, glória a Deus. Então, queridos, no meio evangélico, também há muito, às vezes, muito disso, né? Às vezes nós ficamos repetindo a mesma palavra, mas vocês estão vendo que não é eu que estou dizendo, aqui é palavras de Jesus, ó. E orando, não useis de vãs repetições, porque parece que vocês muito repetem, eu vou ouvir. Então Jesus hoje está nos ensinando a orar da maneira certa, para que a nossa oração venha ser escutada por Ele. Amém, querido? Alguma pergunta? Tranquilo? Aleluia! Maria Oliveira, paz do Senhor a todos. Oi, irmã Maria, paz do Senhor. Amém, queridos? Agora, olha só, querido. Que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições. Jesus, ele nos fez uma promessa, querido, com relação às nossas petições. Olha o que ele diz em Mateus 21, 22. Olha só. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Opa, Jesus nos prometeu algo aqui. Mas, como assim, Wanda? Eu já pedi tantas coisas, eu já orei tantas vezes, e eu ainda não recebi. Sabe por quê, querido? E eu vou te explicar agora, e eu quero que você entenda em nome de Jesus. Porque existem condições para a sua oração ser atendida. Você não sabia disso, né? Existe pelo menos 7 condições, querido. 7 condições para que a sua oração seja atendida. Eu vou passar com você as 7. E se você tiver uma caneta, anote. Só lembrando vocês, tá? No final, se você quiser receber este mesmo estudo em PDF, é só você mandar um WhatsApp para mim, que eu estarei mandando esse estudo em PDF para você. Amém, queridos? A irmã Zilda colocou: Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Eu sou grata a Deus por tudo. Maria Gorete, ora por nós, irmã. Apresenta eu e minha família. Paz do Senhor. Glória a Deus. Então, queridos, preste atenção. Por que a nossa oração, muitas das vezes, não é atendida, querido? Porque existe na Bíblia 7 condições para que Deus possa ouvir e responder o seu clamor. Aleluia. Irmãos, um outro detalhe antes de eu entrar nos 7 detalhes, nas 7 condições, é que nós também, irmãos, eu tinha falado de orar a Deus em nome de Jesus. Querido, lá em João, 1 João, quando João escreve as suas epístolas, 1 João, acho que capítulo 2, verso 1, diz assim, querido, olha, filhinhos, não pequeis, mas se por um acaso alguém de vocês pecar, saiba que vocês têm um advogado diante ao Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção que diz que nós devemos orar a Deus. E quem é o mediador? Jesus.
Eu sei que muitas pessoas aí, principalmente nossos irmãos católicos, podem até ficar meio constrangidos no que eu vou dizer. Querido, a única pessoa que está sentada à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, se chama Jesus Cristo. Então, o único, na Bíblia não aparece, irmão, ninguém sentado do lado de Deus intercedendo. Então, querido, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está orando a Maria, a Pedro, a Paulo, a Antônio. Irmãos, eles, por mais grandes pessoas que foram, excelentes pessoas que foram, eles não podem interceder por vocês. Porque eles não estão, querido, entenda, no trono de Deus, eles não estão. E a Bíblia é clara em dizer que um único advogado, o único intercessor entre o homem e Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmão? Alguma pergunta sobre isso? Quando vamos orar e não conseguimos, só choramos, Deus ouve o desejo dos nossos corações? Ouve, irmão. Tem momentos, isso aqui a irmã Selma está falando, preste atenção. Irmãos, vai ter momento da sua oração que você não vai nem conseguir falar. A dor e a angústia é tão grande, o sofrimento e o choro é tão grande que não saem nem palavras da sua boca. Você lembra da oração de Ana? Ana começou a orar porque ela queria um filho, e a Bíblia vai dizer que em certo momento ela não falava mais nada. Ela só mexia os lábios, ao ponto de o sacerdote Eli achar que ela estava bêbada. Então, irmã Selma, fique tranquila, querida. Deus conhece o seu coração. O importante é estarmos prostrados a Deus e abrirmos o nosso coração e exercer as 7 condições. Presta atenção, gente. E exercer as 7 condições que você vai aprender hoje. Amém, queridos? Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse, olha, e tudo quanto perdirdes em oração, crendo, recebereis. Ah, mas eu creio. Está faltando as condições que precisa ter na sua oração. Amém, querido? Está preparado aí? Eu vou beber uma água aqui para me passar 7 para você. Amém? Glória a Deus. Tá feliz aí, irmão? Tá dando para entender? Tá tranquilo? Manda um amém aí para mim saber que tá tudo bem, hein, gente? Tudo jóia? Amém? Então vamos lá. Sei que você tá ansioso aí, né? Ai meu Deus, me ensina, Senhor, essas 7 condições para que eu possa orar e a minha oração será atendida. Amém? Então vamos lá. Primeira condição está em Mateus 7, verso 7 e verso 8, que diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Olha só, querido, qual é a primeira condição para que a sua oração seja ouvida? Desejar de todo o coração, querido. Olha o que ele diz, olha, pede, busca, bate. Tá entendendo? Então qual que é a primeira condição da sua oração? É desejar mesmo, irmão. Tem gente, querido, que ora, mas ele nem sabe o que está pedindo. Ele não deseja algo. Preste atenção, quando Jesus fez um jejum de 40 dias, ele pediu, ele orou, ele enfrentou o diabo, a tentação no deserto, e ele se preparou para o ministério que ele ia fazer. Então, você hoje precisa o quê? Você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater, você precisa desejar isso de todo o seu coração. Esta é a primeira condição da sua oração. Às vezes nós fazemos aquelas orações mecânicas, né? Senhor,
cuida do meu filho. Senhor, troca o coração do meu filho. Não, continue fazendo isso, mas deseje isso de todo o seu coração. Quando você colocar essa condição na sua oração, Deus vai mudar muita coisa. Senhor, eu desejo, Senhor, uma mudança de emprego. Eu desejo, então você deseja, ora com aquele fervor. Busca, pede, bate. Por quê? Porque você vai encontrar. Amém, querido? Então, essa é a primeira condição. Peço oração pela família do tio do neto. Hoje o Senhor recolheu a tia do neto para o seu reino. Amém, queridos? Então, essa é a primeira condição. Qual que é a condição? Pedir, bater, buscar, desejar algo de verdade na sua oração. Amém? Qual que é a segunda condição? Marcos capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Irmãos, o que precisa ter na minha oração? Primeiro, eu preciso desejar aquilo. Segundo, eu preciso crer que Deus pode me entregar. Tá entendendo? Às vezes nós oramos, irmão, mas nós não exercitamos a nossa fé. Nós não colocamos aquela crença que vai acontecer. A irmã Maria Gorete, Deus abençoe grandemente, pastor. Irmã, paz do Senhor a todos. Carlos Alberto, meu irmão, Carlos, tudo bem? Então, querido, o que você precisa ter na sua oração? O primeiro elemento da sua oração. Você precisa buscar realmente aquilo, você precisa desejar aquilo. De que forma? Segundo elemento, crendo. Você precisa crer, querido. Não adianta orar, Senhor, me ajuda. Não, irmão, creia que Ele pode. Creia, então a sua oração precisa ter a crença que vai acontecer. Creia que vai dar certo. Creia que o emprego vai chegar. Creia que o marido vai se salvar. Creia que o filho vai se salvar. Creia em algo, irmão. Creia em Deus de todo o coração. Ele é poderoso para fazer. Amém? Aleluia. Vamos para a terceira. Terceira condição, irmão. João 15, verso 7. Olha o que diz. Esse aqui é importante, irmão. Preste atenção. Eu vou até tomar água, porque esse aqui é importante. Amém, queridos? Está preparado? Terceira condição. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Oh, glória! Irmão, entendeu aqui a terceira condição? A palavra de Deus precisa estar em você, querido. Tudo que você faz é com conhecimento da palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você. Você sabe que não pode mentir. Sabe que não pode enganar. Não pode enganar. Aí lá no seu trabalho, para você às vezes fazer alguma coisa e dar certo, você acaba enganando as pessoas. Você acaba mentindo. E aí à noite você vai orar. Irmão, mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos a luz do Evangelho. A luz do Evangelho fala que nós não podemos mentir, que nós não podemos enganar, mas você vive enganando as pessoas. Você vive fingindo algo que não é verdade. E aí à noite você vai orar. Irmão, me desculpe, a sua oração não vai ser atendida. Olha o que diz aqui, ó. Se as palavras dele permanecem em mim, se a luz dele habita em mim, tudo que eu pedir, olha o que está escrito aqui, tudo que eu pedir vai ser feito. E por que então não está sendo feito? Porque a palavra de Deus não habita verdadeiramente em mim. Amém, irmão? Viu aí? Por que muitas das vezes a nossa oração não é atendida? Você tem o seu comércio e você engana as pessoas. Ah, Senhor, aumenta o faturamento do meu comércio, aumenta as vendas, aumenta os meus clientes. Irmão, sua oração não é atendida, irmão. Sua oração não é atendida. Por quê?
As palavras de Jesus precisam permanecer dentro de você. Quando a palavra permanece dentro de você, querido, tudo muda ao seu redor. Amém, irmãos? A irmã Maria colocou glória a Deus. Ô, irmã Maria, Deus abençoe. Amém, queridos? Tá tudo certo? Amém? Quer ir para a quarta? Eu só vou para a quarta se você colocar. Vamos? Vamos para a quarta condição? Primeira condição: deseje aquilo na sua oração. Segunda condição: creia que Deus pode fazer. Terceira condição: que as palavras de Cristo habitem em você. E vamos para a quarta? Amém? Quarta condição: Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Irmão, só lembrando você que no final, se você quiser este estudo, eu vou disponibilizar para você em PDF no seu WhatsApp. Amém? Vamos lá então para a quarta condição? Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Diz assim, deixa eu só ver a hora aqui, irmão. E quando estiverdes orando, presta atenção, irmão. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Irmão, presta atenção. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Irmão, na sua oração, como a oração modelo lá do Pai Nosso, você precisa perdoar. Amém, querido? Então, na sua oração, Senhor, eu estou cansado de falar isso, irmão. Na sua oração, ore para Deus e diga: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Se você não consegue, peça para que Deus venha tocar no teu coração, para que você aprenda a perdoar. Irmão, como você quer que a sua oração seja atendida, se você não atende esse princípio? Então você precisa aprender a perdoar, querido. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Nós vamos entrar num tema desse sobre perdão numa quarta-feira. É difícil, é complicado. Então peça para que Deus venha te ensinar a perdoar, como Ele está fazendo hoje, através deste estudo sobre oração. Para que realmente a sua oração venha fazer sentido. Ah, pastor, mas eu já perdoei aquela pessoa, mas a pessoa não quer saber de mim. Irmão, aí é ela com Deus. Você fez a sua parte. Você está tranquila. Se você verdadeiramente perdoou, você dorme em paz, querido. Se você vê o nome daquela pessoa em algum Facebook da vida, em algum lugar, aquilo não te incomoda. Agora, se você ouve falar naquela pessoa e já sente raiva, ou já torce o bico assim, ó, irmão, você não perdoou. Então, tome muito cuidado com isso. Talvez você não perdoou. E talvez por causa disso, a sua oração não está sendo atendida. Olha só que coisa. Difícil, né, irmão? Amém? Vamos para a quinta. Aleluia. Condição 5. Mateus 26, 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, Jesus orando, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmão, presta atenção. Jesus estava no Monte das Oliveiras, no Jardim do Getsemane, desculpa. E ali ele estava orando, e ele ia para a crucifixão, e ali ele ora ao Pai, para que, se possível for, ele passasse sem morrer, que não acontecesse aquela morte, mas ele diz assim, olha, porém, faça-se a tua vontade. Então, querido, qual é o quinto elemento da nossa oração? Qual é o quinto elemento da nossa oração? Orarmos, mas que seja feita a vontade de Deus.
Tá entendendo? Então, você ora, clama, faz tudo certinho, pede perdão, busca de todo o coração, você crê, mas termina falando para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade. O meu coração deseja isso. A minha vontade é essa. Mas seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Ah, irmão, se você soubesse como isso tem poder no mundo celestial. Quando você coloca a sua vontade na vontade de Deus. Oh, aleluia, irmão. Isso muda muita coisa na sua oração. Tá vendo, irmão? Nós precisamos, querido, colocar a nossa vontade na vontade de Deus. Este é o quinto elemento. Vamos para o sexto elemento. Está em Colossenses 4, verso 2. Diz assim, ó: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Pronto. Qual que é o sexto elemento que não pode faltar na sua oração? Perseverança. Irmãos, eu já contei na igreja um caso de um pastor que orou 40 anos pela conversão da mãe. 40 anos de oração para que a mãe se convertesse a Jesus. E a oração foi atendida. Ele teve o privilégio de, como pastor, batizar a própria mãe. Olha que lindo. Então, às vezes você pede algo para Deus, mas passa uma semana, você desiste. Você se entrega os pontos. Como a sua oração vai ser atendida se você não persevera na oração? Persevere, peça aquilo, continue clamando pelo esposo, continue clamando por este filho, faça orações específicas, colocando estes elementos que você aprendeu hoje em prática, e você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua história. Amém. Glória a Deus. Tem alguém tocando aqui, irmão, ligando para mim. Deixa eu só ver aqui. Fica aí que talvez vai tocar de novo. Então, querido, amém? Preste bastante atenção nisso. Coloque a sua perseverança em dia e Deus vai falar com você. Não desista. Não desista de orar, querido, usando os elementos que foram ensinados hoje. Vamos para o sétimo elemento, sétimo e último. Diz assim a palavra do Senhor em João, capítulo 14, verso de número 13. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, a sétima aqui é que você deve orar. Eu já até falei aqui. Essa condição é o seguinte, querido. Você precisa orar a Deus em nome de Jesus. Tá entendendo? Então, ó, tudo quanto pedires em meu nome. Então você vai pedir em nome de Jesus. E isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Ou seja, eu vou te explicar. Toda oração sua, querido, aprenda isso, por favor. Toda oração sua é elevada a Deus. Senhor, meu Deus, Pai, muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Você orou ao Pai em nome de Jesus. Então toda oração é em nome de Jesus. Então, quando você terminar a sua oração, você precisa terminar desse jeito, conforme João 14, verso 13. Eu oro ao Pai, eu peço ao Pai em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que são feitas todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Tranquilo, irmãos? Agora eu preciso te falar algo. Deus responde às orações, queridos, em 3 formas. Aí você precisa entender, tá? Agora eu preciso que você entenda isso. Amém? Deus responde às orações de 3 formas. A primeira forma, Ele responde sim. Você colocou os elementos em dia na sua oração. Você soube orar direitinho, fez os pedidos, pediu perdão, buscou com desejo, creu que vai dar certo, a sua crença está nisso. Você está pedindo de todo o seu coração. Então Deus agora ele fala assim,
porque isso é o melhor para você. Isso que você pediu é o melhor para você. Então ele vai abençoar e a sua oração vai ser atendida, porque ele sabe que aquilo é o melhor para você. Amém, querido? Agora, Deus também diz não na oração. Ai, Jesus. E por que Jesus diz não na oração, querido? Justamente porque ele sabe o que é melhor para você. Você quer ver um exemplo? De repente, uma jovem, ela arrumou um namorado e ela quer casar e está orando, mas as coisas não dão certo e ela ora, Senhor, prepara esse homem para mim. Mas Deus sabe, irmão, que esse rapaz não é para você. Que o futuro vai te dizer que a sua vida foi de bom para ruim, porque não era a vontade de Deus. Ele nunca respondeu a sua oração. Ele sempre respondia não. Você orava e aquele rapaz nunca vinha porque Deus colocava que não era para você. Então Deus, ele sabe o que é melhor para você. O problema é que às vezes nós tomamos decisões, né, irmãos? Tomamos decisões sem orar e não ouvimos nem o sim nem o não de Deus. E aí tomamos a nossa própria decisão e acabamos errando, irmãos. Amém? Amém? E às vezes ele diz, espera mais um pouco. Irmãos, às vezes ele diz, espera mais um pouco. Ele está preparando ainda. Talvez ele está moldando você. Talvez ele está preparando o seu caráter, preparando a sua estrutura para que você venha receber a bênção tão aguardada. Sabe por quê, irmão? Entenda isso. Por exemplo, às vezes a pessoa quer, o sonho dela é guardar um dinheiro e comprar uma casa na praia. Mas Deus sabe, querido, que se Ele não te preparar antes, você vai largar tudo dele para ficar na casa da praia. Então Ele diz, espera mais um pouco. Deixa eu preparar o seu interior. Deixa eu preparar você para poder receber, porque você ainda não está preparado. Você está entendendo? É como se Deus falasse assim, irmãos, olha, quer ver? Olha, você está pedindo um carro, mas não sabe dirigir. Aí Ele fala, olha, deixa eu guiar você. Vai se preparar, entra numa autoescola, aí eu vou preparar o carro para você. Ele não vai te dar o carro primeiro, deu para entender mais ou menos? Aí Ele fala, então espera mais um pouco. Eu estou preparando você. A bênção que vai chegar talvez é tão grande que você não vai ter estrutura para receber. E aí você pode se desviar. Então o que Ele está fazendo? Ele está te preparando. Então quando Deus fala, olha, aguarde, vai chegar, aguarde, creia, espere mais um pouco. Amém, irmãos? Amém, queridos?